Oi, eu me chamo Heloísa. Eu me chamo Joana. Somos alunas da escola Wander Krieger, Caçador, Santa Catarina. A gente vai fazer uma entrevista com o prefeito de Caçador, Alencar Mendes, falando sobre a sustentabilidade, que seria a capacidade do ser humano de tomar decisões e resoluções sobre as escolhas em relação ao povo e a questão da educação do meio ambiente e algo sobre a questão de economia. Obrigada pela sua presença. E essa entrevista é sobre a matéria jornalismo mediático e a seguir vocês vão ver a entrevista. Obrigada pela presença. Estou aqui à disposição para conversar com vocês, com a Joana, com a Heloísa e com quem estiver interessado nesses nossos assuntos aqui para a gente discutir. Há quantos anos o senhor mora aqui? Aproximadamente 5 anos. E nesses 5 anos você viu alguma melhora na sustentabilidade? Eu vi alguma coisa, mas tem alguma coisa que teria que melhorar ainda. E no seu comércio, você aplica a sustentabilidade? Sim, aplicamos, que nem os resíduos de materiais de construção que nós estamos em obras, nós depositamos no lugar adequado. O que você acha que... Quais são as ações da Prefeitura em relação à sustentabilidade? Um tema bastante importante esse da sustentabilidade e que vem bem ao encontro daquilo que a gente vem colocando aqui como objetivos de governo e objetivos de cidade mais do que de governo. Recentemente a gente lançou um mote da administração municipal que é Caçador rumo aos 100 anos. E 100 anos de Caçador vão ser completados no ano de 2034. Isso a gente não está falando de um governo, de uma administração, mas é a continuidade das ações da cidade. E esse objetivo de Caçador rumo aos 100 anos é muito para a gente dizer, peraí, Caçador está chegando, faltam 12 anos para a gente chegar aos 100 anos. E em que Caçador a gente está falando? De que Caçador a gente está falando? Aonde que você quer estar? Eu quero estar numa cidade mais agradável para todos, uma cidade que seja acolhedora, uma cidade que seja... E aí foi buscando essa palavra que a gente encontrou a palavra sustentável. Aonde que isso vai parar? É muito próximo às agendas, vamos dizer assim, essa que a gente criou aqui no município, junto com a agenda que está sendo pensada mundialmente. No ano 2000, começou a se falar sobre os objetivos do milênio, uma coisa desse jeito assim. Depois, os objetivos do milênio são e continuam sendo objetivos difíceis de serem atingidos. E por isso não foram atingidos no ano 2000, isso tudo se falando em países, em nações ou coisa desse jeito. E se transformou os objetivos do milênio em objetivos do desenvolvimento sustentável. Aquilo que é chamado da Agenda 2030, a agenda que se programa que para o ano de 2030, esses objetivos é uma meta a ser alcançada. Então aí nós estamos falando 2030, mundialmente, estamos falando 2034, Caçador aqui. Então é muito parecido as coisas. E a sustentabilidade que é desenvolvida nesses objetivos aí, ela não diz respeito tão somente à questão ambiental. Tem, lógico, a questão ambiental, tem indicadores a ser perseguidos, tem questão de saneamento básico, tem questão de erradicação da pobreza, tem questão de igualdade de gênero, igualdade de oportunidades. Então, tudo isso faz parte da sustentabilidade. Em termos de município, a grande questão é que agora, no município de Caçador, nós temos o transporte desses índices que eram mundiais ou aplicáveis a nações ou coisa desse jeito. A gente tem isso transportado para o município de Caçador e aí a gente sabe em que posição nós estamos, como é que nós estamos. O retrato não é lindo, temos a convicção disso, temos muito a avançar, mas pelo menos a gente tem o retrato atual da onde a gente está e quais são para que lado que eu ando. É aquele negócio de, ao invés de você sair correndo, atirando para todos os lados para tentar ver o que vai dar, não, eu tenho um rumo, um plano traçado e aí nesses indicadores a gente vai chegando. Seja na questão, vamos falar em primeiro lugar da parte ambiental. Tratamento de esgoto, o que hoje a gente tem praticamente 4% do esgoto adequadamente tratado. Eu não estou falando da questão de fossa e filtro. Fossa e filtro é obrigação, todo mundo teria que ter.
a gente sabe que nem isso não é verdade. Mas o tratamento realmente de esgoto, o que a gente está devolvendo para o rio, a água que a gente tira do rio, como é que ela está voltando? Então apenas 4% está voltando da maneira adequada, que é lá na região do Santa Terezinha, e que agora está sendo feita a ampliação, tanto ali da parte da Albino Potric, aqui pelo lado do Batalhão de Polícia Militar, quanto ali também no bairro Martelo, próximo do Vanda, onde está sendo levado a canalização para essa estação de tratamento de esgoto. E já está definido o terreno, a prefeitura já adquiriu o terreno, já repassou à empresa concessionária, no caso a BRK, uma estação de tratamento de esgoto que vai poder tratar o esgoto de toda a cidade. Ela vai ficar para o outro lado do Rio do Peixe, numa área, vamos dizer assim, na estrada sentido a Videira, à esquerda ali, uma grande área que vai ser feita para que a gente possa fazer aí sim tratamento de esgoto. E tem diversas outras questões que a gente pode fazer. Quantos anos que você mora aqui em Caçador? Há 35 anos. Durante esses 35 anos, você viu alguma melhoria sobre a sustentabilidade? Você trabalha com a sustentabilidade no seu comércio? Sim, aqui nós trabalhamos com sustentabilidade e eu acho que o povo caçadorense está reagindo muito bem sobre esse caso e todos estão colaborando muito bem. Além do tratamento de esgoto, quais são as ações da prefeitura em relação à sustentabilidade? Como a gente tinha falado, sustentabilidade envolve diversos fatores. Nós estamos lá com o Instituto Recicleiros em plena ação e semana passada eles estiveram aqui na prefeitura fazendo uma prestação de contas, fazem 4 meses na verdade, que eles estão em operação e já tem um volume de produção, de reciclagem de lixo mesmo bastante importante. Só que mesmo sendo bastante importante essa reciclagem, ainda é muito pouco, talvez 10% daquilo que tem de potencial de reciclagem que a gente tem. E isso é um trabalho que tem que ser feito individualmente. E aí nas escolas é importante de fazer com que tira a casca de banana da caixinha de leite, de alguma coisa assim, para poder dizer aquilo que é orgânico, aquilo que vai para o aterro sanitário, aquilo que consome espaço do aterro sanitário e que ele está chegando brevemente, nós vamos ter que pensar na aquisição de uma nova área para fazer um novo aterro, alguma coisa assim, e quanto mais a gente puder reciclar, menos toneladas de resíduo vão ir para esse local. Então isso está sendo trabalhado em relação à sustentabilidade. A sustentabilidade também quer dizer o bem-estar das pessoas. A gente tem muitas ações e está acontecendo lá próximo do Vanda também a parte da pavimentação. É evidente que a hora que você tem uma rua pavimentada, primeiro que você cria a obrigatoriedade dos passeios, começa a ser a convivência entre pedestres e veículos mais sustentável também, não tem uma guerra por espaço urbano, espaço de ruas, que isso aí a gente percebe todo dia, e não tem bairro que acontece. É no Martelo, é no bairro dos Municípios, é na Santa Catarina, é no centro. Do mesmo jeito a gente tem que ter organização, nós fazemos parte de uma única cidade. E aí são diversas ações onde a gente quer fazer. Comentei anteriormente, a questão da igualdade de gêneros. É lógico que isso é um processo que acontece aos poucos, mas eu fico feliz aqui de estar sendo entrevistado por 2 moças, o que quer dizer que a gente está caminhando nesse sentido. A gente está caminhando numa coisa onde que é evidente que homem e mulher têm seu papel na sociedade, mas eles têm que ser igualmente valorizados esse papel. E não tem por que a gente ter diferenciações. É um caminho longo, são diversas conquistas diárias que a gente tem que ir fazendo, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando nesse sentido. Como foi falado ali, não é só sobre o meio ambiente. Eu queria saber por que não é feito ONGs para cachorros, porque na rua tem muito cachorro, a gente quer passar com o carro, às vezes a gente vê bastante atropelamento, ou por que não é feito essas ONGs para ajudar o meio ambiente? Existem. As ONGs, e exatamente as ONGs são não governamentais, então elas não seriam gerenciadas pela prefeitura. Mas existem algumas, o negócio é que não está dando conta, é que tem demais, tem muita coisa, e a única maneira sustentável de abordar a questão dos animais de rua mesmo é a gente pensar na castração. É isso que a gente tem, é nessa situação que a gente está atuando bastante. Mas a prefeitura não teria o poder de tentar ajudar essas ONGs? Porque a maioria dessas ONGs são
a base da sociedade em si. Sim. Mas a prefeitura não estaria incluída nela. Geralmente eles fazem os projetos sozinhos, né? Uhum. Sem verba e tudo, eles começam a fazer sozinhos. E por que a prefeitura não pode abordar junto? Porque a prefeitura já faz o papel, já faz a sua parte, a organização não governamental, ela diversas vezes busca. Tivemos a semana retrasada a transferência de R$50 mil para uma dessas organizações, exatamente para fazer, se não me engano, vai dar para fazer 200 castrações com esse valor. A prefeitura faz a sua parte, temos o Centro de Bem-Estar Animal, onde lá é feito tanto a parte de castrações quanto a parte de atendimento de alguma coisa de um animal envenenado, um animal atropelado, alguma coisa desse jeito. Conseguimos fazer tudo? Não, de jeito nenhum. A gente não dá conta de tudo. São todos os animais que apareceu, manda para lá. Tem uma questão de lotação, tem uma questão da gente não consegue fazer isso. Então as organizações não governamentais, elas ajudam aquilo que a prefeitura não consegue fazer ao todo, mas a prefeitura faz a sua parte, vamos dizer assim, sozinha, e ainda assim colabora com algumas outras. O que precisa para que a prefeitura colabore com qualquer entidade, qualquer situação? Em primeiro lugar, todos os recursos da prefeitura não são da prefeitura. Eles são das pessoas, eles são da população que custeia tudo que existe aqui. A destinação de recursos para tal atividade significa que esse recurso não está indo para a outra atividade. Então é questão muito de administração. E para isso que a gente está aqui, para definir o que nesse momento está sendo mais prioritário ou menos prioritário. Mas a destinação de recursos para qualquer entidade, que foi o caso dessa entidade que recebeu esse valor, por ser recurso público, ele tem que estar absolutamente regular. Então, às vezes acontece que alguma entidade não está totalmente com a sua documentação em dia. Tem que ter o registro, tem que ter um CNPJ, tem que ter a regularidade na prestação de contas, inclusive. Quais são os recursos que você recebeu e o que você fez com esses recursos. Alguma coisa assim pode, às vezes, atrapalhar a possibilidade da prefeitura aportar recurso nisso aí, porque tudo aqui também a gente tem que prestar contas. Qual recurso que você utilizou, aonde foi utilizado e como que esse recurso foi utilizado. Então, por isso que existe algum descompasso. Nós temos uma necessidade muito grande, não se pensa, não tem história, no caso dos animais de rua, de qualquer outra alternativa. Tira de circulação, vamos fazer uma carnificina aí de animais ou coisa assim. Isso é impensável, isso não é por aí. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir a possibilidade de produção, de reprodução desses animais, e aí com isso a gente ir conquistando aos pouquinhos as coisas irem acontecendo, e diminuindo aos poucos. E aí a gente precisa do envolvimento de todos. Um dos grandes problemas que eu vejo em relação a animais de rua, é aquela questão de quem que é esse? Não sei, eu vou dando uma comidinha, vai não sei o quê. Mantém, reproduz, tem mais animais ali, e aí complica. Então, quer ter? Tenha. E aí assuma a guarda responsável desse animal. E quais seriam as campanhas de mobilização que a prefeitura estaria tendo em relação aos animais em questão da educação ambiental? No mês de setembro está sendo feito, inclusive pela vereadora Lidiane, ela está organizando toda uma questão. Em primeiro lugar, as responsabilidades de cada um. Polícia Ambiental, Polícia Militar, Guarda Municipal, o próprio Centro de Bem-Estar Animal, até onde que vai cada uma dessas atuações. Além disso, nós estamos buscando parcerias com veterinários. Nós já falamos que a grande X da questão é atacar na questão das castrações. E eu tenho certeza que é por aí mesmo que a gente vai conseguir fazer. Parcerias com veterinários para que possam atuar. Nós temos na prefeitura uma questão de dificuldade de contratação específica. Nós temos 4 veterinários na prefeitura. Aí um tem que cuidar da parte do selo de inspeção municipal para a produção de animais de diversos tipos. Outros têm que auxiliar na questão do abate de animais. Tem algumas situações que nos dificultam fazer com que tenha um veterinário o tempo todo lá no Centro de Bem-Estar Animal fazendo castrações. Então essas parcerias com veterinários, com clínicas privadas, particulares, para que a gente possa ampliar esse número de castrações e aí as coisas acontecerem. E em relação à conscientização, está sendo organizado também um censo animal, vamos dizer assim, agora falando de IBGE que está rodando por aí, é importante que as pessoas participem realmente
do censo normal, isso vai trazer diversas respostas daquilo que a gente precisa. Também vai ser feito, nada a ver com o IBGE, vai ser feito pelo pessoal dos bombeiros, pessoal do tiro de guerra, pessoal dos agentes comunitários de saúde, também chegar nas casas e querer conversar com as pessoas. Como é que é? Tem animais? Não tem? Quantos são? Como é que é? E tudo mais, para que a gente possa montar, e aí também vai ser observada a questão dos animais de rua, nesse caso, para que aí a gente possa ter um retrato exatamente do que está acontecendo e a gente possa caminhar no sentido de conscientizar as pessoas para a guarda responsável, em primeiro lugar, para a questão de como é que a gente vai fazer em relação aos animais de rua e esse respeito mútuo que tem que acontecer. Há quantos anos o senhor mora aqui? Eu moro há 47 anos no Martelo. Quando eu vim morar para o Martelo, estava iniciando a Vila Santa Terezinha, que a Vila Santa Terezinha teve o início em 83, foi as atitudes, e em 84 foi começado a construir as casinhas aqui. E desses 47 anos, você viu alguma melhora na sustentabilidade? Sim, mas esse negócio de sustentabilidade, a gente não pode culpar nem Pedro e nem Paulo, porque a sustentabilidade, ela vem de um grupo, porque se eu fizer a minha parte e outra pessoa não fizer a sustentabilidade, é a mesma coisa que nada. Então, sustentabilidade é um dever meu, teu e de todos, pelo nosso trabalho. Eu ia perguntar por que não é incentivado as pessoas a andar de bicicleta, um exemplo, para diminuir A poluição. a Em relação ao transporte público. A maioria, o índice de pessoas que utilizam o transporte público decaiu bastante. Sim. E qual seria uma resposta meio lógica ou óbvia, na sua opinião? Ineficiência do sistema. Ponto. Nesse caso ali. Mas tem diversas outras questões envolvidas. Em primeiro lugar, o transporte alternativo, transporte de bicicleta. Nós temos atuado nesse sentido. Como é que você faz? Construindo áreas que garantam a segurança das pessoas para fazer. Nós temos em Caçador uma grande dificuldade, que é a questão da topografia. Não é tão fácil assim para você sair e andar de bicicleta de um lado ao outro da cidade. Mas É mesmo porque nem tem Ciclovias. ciclovias. Tá, nós já ampliamos de 0 para mais de 7 quilômetros de ciclovias. Então, é lógico, começa, e isso é natural que aconteça assim, começa pelo centro da cidade, que é onde tem mais gente circulando, mas a nossa intenção é fazer. O próprio Parque Linear vai ser uma imensa 5,2 km de ciclovia que vai ter ali só com o Parque Linear, que vai unir diversos bairros da cidade. A questão do bairro Martelo, ele não envolve o Parque Linear, que lá não passam os trilhos do trem, mas a ideia é a gente fazer com que diversos bairros, não apenas esses ligados ao centro, ligados ao Parque Linear, tenham a questão da ciclofaixa, uma via compartilhada de veículos e bicicletas, para que possa trazer. E isso associado à questão do transporte público, que a gente, aí planos futuros, projetos futuros, fazer com que tenha a possibilidade da pessoa, o centro da cidade ele é o lugar mais baixo da cidade, ele tem a descida do rio aqui que tem. Quem sabe fazer o retorno, que a pessoa possa vir de bicicleta e depois ter um espaço reservado no ônibus para que pendure a bicicleta no ônibus e aí volta de ônibus também na parte de maior aclive e coisa assim. Então são coisas complexas. O transporte público realmente teve, e na pandemia piorou muito essa questão. Nós temos uma empresa licitada, vencedora de uma licitação, de uma concorrência pública, então ele é responsabilidade da empresa fiscalizado pela prefeitura. A empresa presta o serviço e precisa ser remunerada, por isso remunerada pelas passagens e tudo mais. A diminuição de volume de passageiros faz com que a empresa tenha dificuldade de ter viabilidade comercial realmente para se sustentar, para ter lucro. O objetivo de qualquer empresa é ter lucro e não tem nenhum pecado em ter lucro, não tem problema nenhum. É o objetivo do comércio mesmo e nesse caso a prefeitura entra como fiscalizadora. Mas a ineficiência do sistema, o fato de ter horários não exatamente adequados, o fato de ter uma concentração, a grande volume de passageiros é no horário de abertura do comércio, de fechamento do comércio, meio-dia faz alguma coisa ali e deu. E o resto do tempo os ônibus normalmente circulam bem vazios. E isso é uma questão que envolve toda uma mudança de, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas percebam a eficiência, então o sistema precisa melhorar, desde
cobertura, ponto de ônibus mais adequado. Nós estamos trabalhando nesse sentido, que é a parte que nos cabe diretamente como prefeitura, mas aí fazer com que essa adequação de horários, em primeiro lugar, tem gente que ainda nem sabe como é que funciona exatamente. Pois é, e vai, quem sabe eu pego uma carona, eu vou de carro, eu pego um transporte por aplicativo, alguma coisa desse jeito assim, e acabo resolvendo o meu problema. Mas, evidentemente, isso torna ineficiente o sistema e faz com que a cidade, que não comporta mais tantos veículos assim, tenha esse problema. Ainda que Caçador ainda tem problemas de trânsito mesmo, muito pontuais, é uma questão de horário, é o horário de abertura de empresas, abertura de comércio, onde tem congestionamento, digamos assim, é ao meio-dia e às 6 horas da tarde, normalmente. O restante do dia a gente tem, graças a Deus, um transporte ainda, uma questão de fluxo de tráfego ainda tranquilo. Mas se continuar desse jeito, a gente vai ter cada vez mais complicação, porque nós já estamos com praticamente 55 a 60 mil veículos registrados no município de Caçador. É muita coisa, dá quase um veículo por habitante, é demais e a cidade não comporta isso. A única solução para isso é incentivar que o transporte público ele se desenvolva. Para isso ele tem que ser sustentável, tem que ser rentável, tem que dar dinheiro. E com isso, o que a gente faz como prefeitura é fazer com que a estrutura esteja funcionando, e aí a partir da estrutura funcionar a gente pode começar a ter maior disponibilidade de horários e as pessoas poderem utilizar desses horários. Eu agradeço por ter recebido a gente e ter disponibilizado o seu tempo para responder as nossas perguntas. E foi uma ótima conversa. Beleza, obrigado. Eu queria dizer obrigada também, eu acredito que a gente vai sair. Eu fico feliz de vocês estarem, que a escola esteja estimulando esse tipo de conversa, de questão e tudo mais, e que a escola tenha encontrado pessoas como vocês que tomaram para si esse tema, e eu espero que essa nossa conversa ela tenha servido para vocês. Em primeiro lugar, na parte de, vamos cumprir tabela, vamos fazer o trabalho que a gente tem que fazer e tudo mais, mas o sonho é que ele tenha extrapolado um pouquinho, que tenha, quem sabe, aberto um pouquinho horizontes, dado um outro ponto de vista. É muito fácil a gente, isso é coisa de papo de tio e de tia, sabe? Você vai ver quando você chegar na minha idade, você vai ver quando... Mas é verdade que a gente tem uma perspectiva de acordo com aquilo que a gente já viveu, que a gente já vivenciou, ou que outras pessoas nos trouxeram de experiências. E é natural que, conforme o tempo passar, a gente vá aprendendo novas visões, inclusive recusando novas visões. Não, esse cara me falou tal coisa, mas não gostei. Pronto, mas você criou a tua opinião a partir de um conhecimento maior de alguma coisa assim. O dia que a gente parar de aprender, pode fechar a tampa do caixão, que aí já foi, você não tem mais nada para fazer aqui. Então a gente está aprendendo todo dia, a gente tenta, acorda com o firme propósito de acertar todo santo dia. De verdade, quando hoje eu acordei lá e tal, eu tenho um compromisso às 10 horas da manhã, que eu tenho uma conversa lá com o Márcio, com o pessoal do Wanda, que eu acho que a gente poderia dar uma contribuição para fazer com que esse olhar, e a gente falou de um monte de coisa, não só de sustentabilidade, mas sustentabilidade é isso, sustentabilidade é juntar todas as coisas para chegar num objetivo final. Então eu espero, de verdade, ter contribuído com isso, com o trabalho, com a visão, com o pensamento, não de jeito nenhum pensando em convencer, mas em explicar, em dizer o que a gente está fazendo, de que forma que a gente está fazendo, quais são os nossos objetivos, aonde que a gente quer chegar, e dizer para todo mundo que a gente vai ter muito mais facilidade de fazer isso se as pessoas estiverem de mãos dadas, se a gente estiver juntos no mesmo objetivo. A partir do momento que a gente consegue explicar para as pessoas qual é a nossa intenção, o que a gente está pretendendo, pode ser que pessoas gostem da ideia. E aí a gente dá as mãos e segue mais junto, mais forte e com mais velocidade para atingir os nossos objetivos. Muito obrigado da visita de vocês.